de ministrar a palavra de Deus. Então, por gentileza, estenda as mãos, né? Aqui para frente. Vamos ficar de pé, irmãos. Fica um pouquinho de pé, amém? Vamos, em reverência à palavra, estender as mãos e orar para o servo de Deus. Pai, muito obrigada pela vida do teu servo, ó Deus, que nesta noite está com esta responsabilidade. Usa o teu filho, Senhor. Já estás falando conosco, continue a falar conosco nessa noite. Use com sabedoria e autoridade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Aplaude o Senhor. Amém. Paz, igreja, saúde, igreja, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos bem? Glória. Amém. Eu agradecer a oportunidade do nosso caminho. Amém. Bem-vindo, pastor Marcelo. Amém. Amém. Sem mais perguntas. Igreja, deixe eu essas escrituras. Abra lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Quem encontrou diz amém. Amém. Vamos em frente. Ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo, nossos olhos se voltam para ti. Senhor Deus, esta foi a palavra escolhida por ti para esta igreja. Peço que haja mais de ti e menos de mim ensinamentos, Senhor Deus, que seja entregue àqueles que vieram buscar aquilo que for necessário para as suas mãos, para que possamos, Senhor Deus, trilhar o caminho da verdade em direção à tua verdade eterna, para sempre. Amém. Pode ser para a igreja. É bom a gente contextualizar a Segunda Crônicas. E eu gostaria que vocês entendessem que nós estamos no período do Antigo Testamento, onde Israel está dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Amém? O reino do sul nós temos Judá e Jerusalém. E nesse momento, há uns 250 anos antes do exílio babilônico, 250 anos antes, nós temos um rei chamado Josafá em Judá. Ele tinha por volta dos 35, 36 anos quando assumiu. Ele era o quarto rei dessa geração. Obrigado. É o quarto rei dessa geração. E até então, o que aconteceu antes do capítulo 20 é que o pai desse rei, Josafá, não era o rei entregue totalmente ao Deus único. E Josafá, que significa Deus é juiz, buscou, a partir do momento que ele assumiu o reinado, retomar todo o reino de Judá e fazer entender que havia apenas um Deus único a ser adorado, único Deus, Deus fiel. Amém? Então esse é o contexto que nós nos encontramos. Um reino que estava em transformação, mas um reino espiritual, mas que em um dado momento começou a ter problemas com seus vizinhos, os amonitas, meunitas e moabitas.
que nunca foram molestados pelos israelitas, cumprindo a missão de ocupar Israel, nunca foram molestados por determinação de Deus. Aí você vem me perguntar, igreja, por quê? Porque essas três nações eram amigas de Deus, eram filhos, sobrinhos de Abraão, Ó e Esaú. Então, como Deus poderia permitir que estas nações fossem derrubadas? E essa foi uma das queixas de Josafá. Quando ele soube que essas três nações estavam por invadir Judá, e já estavam próximos a fazer, as coisas estavam acontecendo muito rápido. E as Escrituras dizem que o que aconteceu com Josafá, o que acontece com todos nós. Ele ficou com medo. Medo, igreja, é um sentimento normal, natural ao Deus. O medo só não pode nos paralisar, amém? Quem está comigo? Amém? O medo só não pode nos paralisar. Se muitas vezes você pode ter medo do desemprego, você pode ter medo de uma doença que foi identificada no teu corpo, e você vai ter que passar por um processo de tratamento. Você pode ter medo porque o teu casamento está fracassando, e aquilo é um projeto bacana da sua vida, você não queria que acontecesse isso. Você pode ter medo de tantas e tantas coisas, mas isso não pode te paralisar. E o que foi que aconteceu? O que foi que Josafá fez? Sentindo esse medo. Está escrito: então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor. É isso que muitas vezes, igreja, as pessoas não fazem. Elas sentem medo, se encolhem, se escondem e não procuram o Senhor. Não procuram através da palavra, da presença de Deus, conforto ou uma resposta. E essa passagem vai nos mostrar como é importante procurarmos Deus. Veja, Davi, quando estava combatendo os filisteus, procurou Deus por 2 vezes. Na primeira batalha ele venceu, e em vez de continuar racionalmente, ó, Deus está comigo, eu vou continuar porque Ele está, eu vou vencer, ele foi procurar Deus novamente para saber o que ele tinha que fazer. E nós normalmente, igreja, não fazemos isso. Nós não aquietamos, ou nós confiamos demais em nós, e o medo nos controla. Qual foi o outro passo que Josafá fez com o reinado dele? Ele chamou a todos, todo o povo de Judá, para se congregar e para rogar o auxílio de Yahvé. Sempre de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Amém? E eles foram convocados a jejuar. E nesse jejum também foi acompanhado de adoração. E nós sabemos que uma oração liga o público que está na terra ao trono dos céus. E nós sabemos também que jejuar é como nós trocamos algo que é bom para nós e trocamos por algo muito melhor. Nesse caso, esse muito melhor é a presença de Deus. Foi o que eles fizeram. Josafá se reuniu com o seu povo, e num dado momento começou a clamar a Deus, e questionar a Deus, e perguntar: pois o Senhor não nos prometeu contínua promessa para o povo de Israel? Essa terra não era para ser nossa? O que faremos agora? Você pode achar que ele estava se excedendo, mas lá em Isaías 43 você vai encontrar que Deus fala para você lembrar da sua promessa que ele vai levar a juízo. Então Josafá não estava fazendo nada de errado, simplesmente essa é uma ideia que reveste o poder de Deus. E eu te pergunto, quantas vezes você se coloca de joelho, quantas vezes você
você ora, quantas vezes você jejua e quantas vezes você tenta fugir desse teu medo e lembra das promessas que Deus tem para você e para a sua vida. Igreja, Deus tem a cada um de nós um plano. Amém? Quem crê nisso? Eu creio. E quem crê que tem uma promessa de Deus? Eu creio. É muito forte. Lidar com o seu medo, batalhar contra ele, procurar Deus, não fugir. Você tem que ter uma personalidade, tem que ter personalidade de cristão, tem que crer em Deus, tem que crer na promessa de Deus. Amém? E não parou por aí. Na sequência, está escrito no versículo 12: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Aqui já Josafá já está mostrando o seu temor pela insuficiência militar que eles tinham, pela fragilidade. E fala ainda: eis que não sabemos o que fazer, como todos nós nos encontramos às vezes nas nossas vidas. Não sabemos o que fazer. Contudo, e aqui é a grande chave, os nossos olhos se voltam para ti. Não, glória a Deus. Glória a Deus. Eu te pergunto, Senhor, para quem os teus olhos estão voltados hoje? Para quem os teus olhos se voltam quando você está em crise? Para quem os teus olhos se voltam quando você está em dúvidas, quando tem batalhas, quando tem um medo paralisante? Não é a tua vizinha, não é a tua melhor amiga, não é o teu parceiro de trabalho que vai responder. Igreja, só Deus pelejará por nós. Em Êxodo 14:14, procura lá. Deus fala em Êxodo 14:14: eu pelejarei por vocês. E ele fez grandemente. E ele exigiu atitudes das pessoas. Eles vão falar assim: vão em direção ao Mar Vermelho. O Faraó estava seguindo, perseguindo os israelitas. E o que foi que aconteceu? Deus não havia prometido uma coluna de fogo e uma nuvem. Quando eles estavam se aproximando do Mar Vermelho, ele determinou que um anjo ficasse no começo da fileira. Deus está sempre conosco, e ninguém fala desse anjo na frente da fileira. E Deus mandou que eles marchassem, porque nós somos o exército de Deus. Nós somos o exército. E esse anjo de Deus está assim junto de nós também todos os dias, em todos os momentos. Aleluia! Basta você voltar os teus olhos para o Senhor, o Criador de todas as coisas, razão primeira da existência de tudo. Afinal, Ele é ou não é o teu Criador? E se Ele criou, faz e desfaz, constrói e desconstrói. Pode ou não pode trazer a tua cura? Pode ou não pode desfazer o seu medo desta noite? Obviamente Ele pode, mesmo. E como eu falei, Deus exige uma postura, assim como exigiu os hebreus, né, que estavam fugindo do Faraó: marchem. Da mesma forma, Ele falou com o rei de Josafá, para mostrar que ele estava ouvindo, que ele percebeu que estava sendo olhado, que era verdadeiro, que os olhos daquele povo estavam sendo voltados para Deus. Ele escolhe no meio do povo um homem chamado Jaziel, que significa Deus vê. Isso é revelação. Deus vê. E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor:
Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto esta luta não é vossa, mas de Deus. Deus pelejará por vós, igreja. Aleluia. Amanhã, aí a atitude que ele determina: descereis contra tal exército, eis que eles estão subindo pela ladeira. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai. Ele não mandou ninguém pegar da espada, sacar da espada. Mandou ficar parado e observar. Talvez aquele problema que você esteja querendo resolver, está correndo demais atrás da solução dele, esqueceu de perguntar a Deus qual é o posicionamento dele, o que ele espera de você, e aguardar e esperar em Deus também. Talvez você esteja atropelando dias, meses e anos em cima de uma questão de simples solução para Deus. Não estou dizendo para você parar de lutar, mas para você saber para quem você tem que olhar, para quem você tem que lançar os seus olhos. Amém? E está escrito ali: então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar, a adorar ao Senhor. Vou repetir: eles começaram a louvar e a adorar ao Senhor. É por isso que muita gente não entende os cristãos, é por isso que muita gente não entende nem os evangélicos. Que povo é esse? Que diante de tanta crise econômica, doenças, pandemia, continua a cantar e louvar o seu Deus? Essa é a nossa diferença. Nós sabemos a quem procurar quando estamos com Ele. Nós sabemos a quem procurar e lançar os nossos olhos quando nós precisamos. Nós sabemos da fragilidade diante da onipotência do Senhor Deus. Amém, igreja? E Josafá fez mais. Ele colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá, e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor, vosso Deus, e estareis sempre seguros, e confiai nos profetas do Senhor, sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, ele fez o que para muitos seria uma loucura. Ele designou cantores para louvar ao Senhor que saíssem na frente do exército, vestidos de trajes sagrados, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você consegue repetir isso, igreja? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora vocês imaginem essas três nações se aproximando com armas militarmente mais fortes, fortalecidos pela vontade, que eles já trouxeram gado, trouxeram mantimentos, que eles já sabiam que iam invadir Judá e Jerusalém. Eles imaginavam que iam derrotar facilmente o povo de Judá e iam colocar as suas posses, poder se alimentar, iam festejar. De repente eles veem pessoas cantando à frente de um exército, e esse exército paralisado, cantando e louvando ao Senhor. Eles estão loucos. Quem são eles? Mas Deus age nessas coisas de forma inusitada. E ao cântico dos louvores, o que foi que aconteceu? Entre eles, as três nações começaram a se matar. Houve uma confusão. Em vez de buscarem os israelitas, eles começaram a procurar entre eles mesmos.
Os homens de Amon e Moabe atacaram os habitantes do Monte Seir para os destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Por isso é importante o louvor. Não é pela questão acidente, é porque é muito bom, traz tranquilidade ao nosso espírito, nos remete a Deus. O louvor é uma arma contra o inimigo. Valorize também esses momentos. Na minha residência, quando nós estamos um pouco confusos, nós ligamos o louvor em casa. E aquilo serve para fazer apaziguamento do nosso espírito e nossa mente. Tem uma função terapêutica, não é terapia, mas tem uma função terapêutica espiritual. Porque ali são declamadas palavras a favor do nosso Deus. Tem adoração. E o que foi que aconteceu ao final disso tudo? Quando o povo de Judá foi ver o que estava acontecendo, encontrou todo aquele exército, milhares de pessoas mortas. E levaram 3 dias para saquear o que tinha sobrado: joias, alimentos. E essa é a mensagem que eu preciso trazer para vocês. Depois da tua luta, ela não vai ser em glória. Deus está prometendo para você pelo menos 3 dias de vitórias, 3 dias de alegria. Não esqueça, voltar os teus olhos para Deus, orar, se possível jejuar, louvar e colher depois os frutos. Amém, igreja? Você pode aplaudir o nosso Senhor Jesus Cristo? Pastor Lívio, para continuidade. Amém, irmãos? Paz seja convosco. Vamos colocar de pé.